As 7 leis espirituais do sucesso. Por Deepak Chopra. Versão brasileira Centauro. Somos os nossos desejos mais profundos. Assim como são nossos desejos, assim é nossa vontade e também são nossos atos. Assim como nossos atos determinam nosso destino. O Dr. Deepak Chopra é um líder reconhecido no campo da cura e da mente do corpo. Trabalhou no Memorial Hospital da Nova Inglaterra e agora é diretor executivo do Instituto da Mente e do Corpo em San Diego, Califórnia. Autor de livros como Corpo Sem Idade, Mente Sem Tempo, A Cura Quântica e O Regresso de Merlin. Este programa se baseia no livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso. E agora o Dr. Deepak Chopra. Obrigado. É um grande privilégio e uma grande honra dirigir-me a vocês no dia de hoje. O tema de hoje será As 7 Leis Espirituais do Sucesso. E vocês poderiam perguntar, por que o sucesso? Eu acho que é óbvio que o sucesso é um desejo universal. Não conheço ninguém que não deseje ter sucesso. Mas muita gente, embora queira ter sucesso, não tem uma noção muito clara e nem ao menos pode definir o que é o sucesso. Portanto, eu acho que deveríamos, antes de tudo, definir com muita clareza o que é o sucesso. Eu acho que o sucesso tem muitos componentes. O sucesso pode ser definido como o reconhecimento progressivo das metas terrenas. Os psicólogos e os cientistas já disseram que a mente humana, o sistema nervoso humano, é um organismo que busca metas. O sucesso também é a realização de nossos desejos. Porque temos um número de desejos, tipos distintos de desejos. Desejos materiais de riqueza. Temos desejos físicos, entre eles boa saúde, vitalidade, clareza de pensamento, uma sensação de energia. Temos desejos emocionais que incluem relações de amor. Também incluem a estabilidade psicológica, a tranquilidade e a liberdade de criação. Temos desejos espirituais, o que significa que reconhecemos que, em algum nível de nosso ser, há outra dimensão, que esta não é a única realidade. Isto que vemos, ouvimos, sentimos, saboreamos, cheiramos, não é só o que existe. Existe um eu mais elevado, e isso nós sabemos por intuição, e temos ânsia em nosso interior de querer tocar esta dimensão mais elevada de nós mesmos. Então, o sucesso inclui a realização de todos esses desejos também. E, por último, acredito que o sucesso é a expansão progressiva do estado de felicidade. Porque um homem pode ser um cientista maravilhoso, ser o homem mais rico do mundo e ainda assim ser uma pessoa totalmente desgraçada. E segundo nossa definição de sucesso, ali não poderia haver sucesso. Havendo definido o sucesso dessa maneira, acho que fica óbvio que se sairmos à rua e perguntarmos às pessoas se elas têm sucesso, de acordo com esta definição, descobriremos que são poucas as pessoas que têm sucesso. Por que isso acontece assim? Porque, de acordo com esta definição, encontraremos poucas pessoas que, na realidade, têm sucesso. Eu acho que a resposta é que nossa cultura, nossa doutrinação social e, inclusive, também a nossa história estabeleceram a ideia, ou nos deram a ideia, de que o sucesso depende de um trabalho árduo, depende de planos exaustivos, que depende de uma obstinada ambição. E esta é a ética com a qual nós fomos educados. E embora o trabalho árduo, os planos bem elaborados e a ambição, e o fato de conhecermos muitas pessoas com essas características possam nos ajudar a adquirir algo de sucesso material, há um preço muito alto a se pagar por isso. Há um alto preço por isso. E o preço é a hipertensão, as doenças cardiovasculares, os ataques cardíacos, os acidentes heredovasculares, os divórcios e as drogas.
Por isso é que vemos que no caminho do sucesso, muitas pessoas sucumbem devido a problemas de saúde, ao câncer ou à morte, antes de atingir sua meta. Assim, acho que precisamos de uma nova abordagem ao sucesso, e é sobre esta abordagem que nós vamos falar. É novo, em certo sentido, mas, no entanto, é muito antigo. Primeiro devemos aprender que o sucesso é uma viagem e não um destino. E que o sucesso chega através de uma compreensão adequada de quem somos realmente. Compreensão real da realidade, de uma maneira verdadeira. Não somos apenas uma máquina que aprendeu a fabricar pensamentos. Não somos apenas corpos humanos com experiências espirituais ocasionais. Um verdadeiro conhecimento de nós mesmos inclui compreender a existência humana como um todo de mente, corpo, alma, espírito e ambiente. E eu acho que vocês assistiram à palestra que eu dei sobre corpo, mente e alma. Devem estar familiarizados com esse diagrama. Eu falei sobre esse diagrama na última conferência que dei. Mas para recapitular muito rapidamente o que dissemos antes, somos um corpo feito de matéria e energia. Somos um ego, intelecto e mente, o que chamamos de corpo sutil. E somos uma alma e um espírito. Nosso verdadeiro eu está composto por todos estes estratos diferentes da existência. E quando compreendemos a mecânica através da qual a consciência pura ou o espírito se transforma nesta alma e então no ego, no intelecto da mente e, finalmente, no corpo, através do qual experimentamos o mundo, uma vez que temos esse conhecimento, uma vez que o compreendemos, então compreendemos a lei espiritual. Porque a lei espiritual não é outra coisa que aquela lei que permite o desenvolvimento sequencial do que não é manifesto, para chegar ao mundo do manifesto. É o fluxo espontâneo de inteligência, o fluxo espontâneo de energia e informação, o qual existe em tudo que vive. Tudo o que vive. Quer se trate de uma folha de pastagem, de um corpo humano, ou uma célula do corpo humano, ou uma flor, ou de um inseto. Sempre vemos este fluxo da inteligência, esta força animadora da vida. Esta força animadora da vida que, ao se desenvolver dentro de si mesma, começa a criar tudo o que existe no mundo da forma e dos fenômenos. E isto nos traz então a primeira, realmente a primeira lei do sucesso, que é a lei da potencialidade pura. A lei da potencialidade pura diz que, em meu estado essencial, eu sou o espírito. Que o espírito pode ser abstrato, misterioso, mágico, incompreensível, inefável, indefinível, mas é real. E é o meu ponto interno de referência. As pessoas já utilizaram outros termos para definir este derradeiro terreno da criação ao qual eu denomino de espírito. A ordem implícita, a partir da qual se desenvolve tudo. David Baum, um eminente físico, a chamou de a ordem envolvente, a partir de onde tudo se desenvolve. A ordem desenvolvida é o mundo da forma e dos fenômenos. Os cientistas e físicos o chamam de campo unificado. Nossa experiência subjetiva desse campo é só o que conhecemos disto. Nós o experimentamos, sentimos esta pureza, o conhecimento puro, o silêncio perfeito, o conhecimento perfeito, o equilíbrio perfeito. Nós nos sentimos invencíveis. Há simplicidade nele, há alegria nele. E quando se transforma em nosso ponto interno de referência, quando levamos a consciência dele para onde quer que seja, então já não temos referência com relação aos objetos. Quer dizer, o ego já não é nosso ponto interno de referência. Já não nos sentimos facilmente influenciados por outras pessoas. Já não somos facilmente afetados pela crítica. Já não temos tanto medo dos desafios, porque sabemos que a nossa fonte é a fonte de tudo o que há na criação. Para nos colocarmos em contato com este campo da potencialidade pura, temos que dedicar-lhe tempo, isto é, temos que dedicar nosso tempo a nós mesmos. Vocês passariam uma vida inteira com um estranho
E, não obstante, há muita gente que passa a vida inteira com estranhos, e com um estranho. E esse estranho é o seu próprio eu interior. Esse estranho é o seu próprio eu interior. Quando chegamos a este eu interior, e vou usar este outro diagrama aqui para mostrar que este eu interior é a fonte de tudo, é quando ocorre a geração do processo criativo na quietude da mente. É a organização do dinamismo da quietude do espírito que chamamos de mente, e é o atuar. E o fazer no mundo da forma e dos fenômenos que se fazem através do corpo. Então, é quando queremos nos conhecer e conhecer a totalidade de tudo. Temos que fazer isso com essa mente que cria tudo e que cria tudo o que está na existência. É a fonte da criação. É a consciência pura, nossa natureza essencial. Se nos alinhamos com esse poder, nos alinhamos com o poder que cria tudo no universo. E para fazer isso, temos que começar a chegar lá. E a forma de chegar lá, a forma de aplicar a lei da potencialidade pura, é através da experiência do silêncio. Eu gostaria então de resumir hoje a primeira lei que é: eu sou o espírito puro. E a forma de entrar em contato com esse espírito puro é dedicar tempo todos os dias para estar em comunicação com a natureza e presenciar o silêncio e a inteligência que existe em tudo. Dedico tempo todos os dias para fazer silêncio e meditação. Dedico tempo para não julgar, porque ao fazer julgamentos, crio silêncio em meu diálogo interno. E quando crio silêncio em meu diálogo interno, eu não me ponho em contato com o campo da potencialidade pura. Então, neste momento, na verdade, eu gostaria de ler para vocês um poema que encontrei de Tagore, que fala um pouco do que nos acontece quando experimentamos a natureza. E, através da natureza, o espírito puro. Ele diz: o dia em que floresceu a flor de lótus, minha mente estava no silêncio e não a conhecia. Minha cesta estava vazia e não via a flor. Só que, de vez em quando, sentia uma tristeza e despertei de meu sonho e senti um rastro doce de uma fragrância estranha ao vento do sul. Essa fragrância fez com que o meu coração sofresse de saudade, e me pareceu que era o alento do verão que procurava se completar. Eu não soube, neste momento, que estava tão perto do que era meu, e que essa perfeita suavidade havia florescido em meu próprio coração. Isso é o que sucede. Isso é o que sucede quando experimentamos a potencialidade pura. Eu gostaria que todos nós, então, compreendêssemos que, ao dar nossos passos em direção ao sucesso, a primeira coisa que temos que fazer é nos colocarmos em contato com a fonte de tudo que já foi criado. Devemos entender que, bem no fundo de nós mesmos, está este campo, que é a fonte de tudo. Nesse nível nós somos... Neste nível dos não manifestos, somos o observador, o processo de observação e o observado. Somos a alma, o espírito, a mente, o corpo e o mundo. É por isso que os videntes dizem: não estou no mundo, o mundo está em mim. Não estou no corpo, o corpo está em mim. Não estou na mente, a mente está em mim. A mente, o corpo e o mundo estão juntos à medida que me desenvolvo e são criados várias e várias vezes. E ao reconhecer isso, posso fazer qualquer coisa. Então resumo a lei da potencialidade pura, reiterando mais uma vez as 3 maneiras pelas quais podemos entrar em contato com ela. Número 1, através da prática da meditação em silêncio. Número 2, através da comunhão com a natureza, porque é o mesmo espírito que tudo anima. É a mesma força unificada que está ali em tudo que vive. E, em terceiro lugar, praticando o não julgar. Desistir de tratar de definir e rotular tudo como bem ou mal, bom ou mal, porque é o esquema derradeiro. Como podem ver, o bom e o mal são aquilo que faz com que a vida seja uma experiência de contrastes com significado. São os polos dos contrários que criam a vida. Quer seja bom ou mal, luz ou escuridão, acima ou abaixo, calor ou frio, dor ou prazer. A vida se move dentro destes polos de contrários. E quando aceitamos isso, nos tornamos menos críticos espontaneamente.
Deixamos de julgar. Já não temos o desejo de julgar os outros. E quando não temos esse desejo de julgar os outros, isso cria um silêncio em nossa mente. Há uma oração lindíssima que li em alguma parte que diz: hoje não julgarei nada que acontecer. E ao não julgar nada que acontecer, criarei o silêncio em minha mente. E ao criar o silêncio em minha mente, eu me comunicarei e entrarei em comunhão. E terei essa reunião com a mente cósmica que está dirigindo e orquestrando a máquina do universo. A mente cósmica nos sussurra nos espaços de silêncio entre o pensamento. As pessoas já chamaram isso de intuição, revelação, conhecimento súbito, ou inspiração, ou criatividade. Há diferentes termos para dizer a mesma coisa, que estamos nos pondo em contato com o computador cósmico que dirige a diversidade infinita deste universo. Uma vez que reconhecemos isso, uma vez que temos o conhecimento experimental disso, nós nos damos conta de que não há nada no universo que não seja acessível para nós. O que a mente humana puder conceber e imaginar, ela pode criar, porque vamos àquela fonte que tudo cria. Esta, então, é a primeira lei. E, à medida que avançamos neste programa, quero falar a vocês sobre as 7 leis que são os princípios da natureza, que são os princípios através dos quais a natureza se manifesta na diversidade infinita da vida. Ao fazê-lo, veremos como isto vai nos ajudar a realizar todas as metas que temos. Metas materiais, emocionais, espirituais. Todas elas. Obrigado. A segunda lei do sucesso é a lei do dar. E poderia ser chamada de a lei do dar e receber. Antes de entrar em detalhes, quero ler uma coisa que chegou através da sabedoria do poeta que citei anteriormente, Rabindranath Tagore, que fala sobre dar e receber, e diz: neste recipiente frágil, que você esvazia várias e várias vezes e enche com vida nova, esta pequena flauta de junco que você tem levado através das montanhas e através da qual tem soprado melodias eternamente novas, seus tons infinitos chegam a mim, unicamente nestas minhas mãos tão pequenas. Passam os tempos e você continua vertendo e continua tendo espaço para preencher. Então eu acho que ele expressa de maneira muito bonita que este universo no qual existimos funciona através do intercâmbio dinâmico. Que dar e receber são aspectos diferentes do fluxo de energia no universo e em nossa vontade de dar aquilo que buscamos. Mantemos a abundância do universo. Mantemos esse fluxo circulando em nossa vida. O próprio Jesus Cristo dizia: dai e recebereis. Se interrompermos o fluxo do dar ou do receber, interferimos com a inteligência da natureza. E a sua energia deixa de fluir do não manifesto para o mundo do manifesto. Assim, devemos continuar fazendo isso, porque no momento em que a gente o interrompe, é produzido um estrangulamento, é produzida uma coagulação, é produzida a morte, a deterioração, a morte da energia. O corpo humano é um mecanismo que capta a energia do universo, a faz circular e depois a devolve ao próprio universo. E a própria riqueza não é outra coisa que uma forma de energia. A riqueza, os luxos, todas as coisas que a gente deseja na vida são formas de energia que se expressam através de nosso corpo. Uma coisa muito importante ao dar é tomar consciência da intenção por detrás do dar. Porque quando damos com uma atitude alegre, com uma atitude de felicidade, o dar em si mesmo se converte na meta. O dar se converte na viagem, na meta, na felicidade, na própria exuberância. Traz uma realização espiritual e emocional. Imediatamente, há uma gratificação.
E então, nesse mesmo instante, surgem estas coisas materiais. Para aplicar a lei do dar, vocês devem dizer a si mesmos, onde quer que vocês estejam, com quem quer que eu me encontre, trarei um dom, e também receberei com gratidão todos os dons e presentes que a vida tem para mim. Eu me comprometerei a manter a riqueza circulando em minha vida, dando e recebendo as coisas mais preciosas da vida. E quais são estas coisas mais preciosas da vida? Os psicólogos nos dizem que as necessidades humanas mais preciosas são o afeto, a atenção, o interesse, o apreço e o amor. Falaremos muito a respeito do amor posteriormente, mas acho que é muito importante reconhecer que a atenção, o afeto e o apreço são coisas que a gente busca e deseja com mais fervor. O efeito é tocar em alguém de uma forma amorosa. Em nossa sociedade, nós não nos tocamos suficientemente. Há pouco tempo, encontrei um estudo interessante realizado por um psicólogo europeu, que viajou por todas as partes do mundo, sentando nos cafés e vendo os casais para verificar com que frequência eles se tocavam. Na América Latina, em locais como San Juan e México, ele percebeu que o número médio de contatos táteis por hora era algo em torno de 180. Em Paris, o número médio de contatos era 90. Em Gainesville, Flórida, era 2. Depois ele foi para a Inglaterra e esperou. E não aconteceu nada. Nunca viu nada. Seguramente não deve ter acontecido nada. Ao tocar alguém com amor, a gente automaticamente produz a liberação de substâncias químicas curadoras no corpo. E é uma resposta fisiológica para isso. A gente se sente melhor porque se liberam alguns bioquímicos que, na verdade, são agentes químicos curativos. É importante nos tocarmos. É importante verbalizar, apreciar. Quer dizer, mostrar que a gente aprecia sinceramente algo de outra pessoa. E a atenção é escutar com todo o seu ser. Muitas vezes estamos planejando nossas respostas ao ouvir o que alguém está nos perguntando ou, inclusive, antes que a pessoa termine. Nós não estamos escutando com a totalidade de nosso ser. De maneira que estas são as necessidades humanas mais importantes. Quando praticamos o dar nesta forma, iniciamos todo o processo de circulação em nossa vida. A lei que vem a seguir é a lei do karma. As pessoas têm muitas ideias equivocadas sobre o karma, especialmente no Ocidente. Karma é uma palavra em sânscrito que simplesmente significa ação e escolher. Nós fazemos opções. Em nosso estado essencial, sempre estamos fazendo opções. Estamos fazendo isso sempre. Algumas dessas opções nós fazemos de forma inconsciente. E outras nós fazemos de forma consciente. Mas mesmo assim, nós fazemos opções. Estamos fazendo opções de forma infinita. Neste momento, há um número infinito de opções que eu posso fazer. Então, a lei do karma diz que, embora em cada momento de nossa vida tenhamos uma infinidade de opções à nossa disposição, há apenas uma opção entre todas elas que é provavelmente a mais evolucionária, a mais gratificante, a mais importante, a opção mais correta. Essa decisão é karmicamente correta. Essa decisão é karmicamente evolucionária para todos. Significa que essa opção me trará felicidade e que essa opção trará felicidade a todos os demais que serão afetados por essa opção. Assim, essa opção trará alegria e satisfação para mim e, simultaneamente, trará alegria e satisfação para todos aqueles que são afetados por ela. É karmicamente a opção mais apropriada. Então, a lei do karma diz que toda ação gera uma força de energia que regressa para nós na mesma forma.
Esta é a base da expressão, colhemos tudo o que semeamos. E quando atuamos trazendo felicidade e sucesso para os demais, o fruto de nosso karma é felicidade e sucesso para nós. O fruto do karma é sucesso e felicidade para nós. Se vocês desejam ajudar e ser ajudados, é a mesma coisa. Se desejam apreço, como dizíamos antes, então é preciso dar apreço aos outros. Se desejam felicidade, aprendam a dar felicidade aos outros. Se desejam prazer, aprendam a dar prazer aos outros. Se desejam dinheiro, então ajudem alguém a ganhar dinheiro. Isso é o que significa fazer ou tomar uma decisão que seja correta sob o ponto de vista kármico. Como se faz isso? A natureza nos deu um sistema assombroso de inteligência. Eu acho que atualmente vocês têm ouvido falar do termo inteligência emocional. Ou talvez estejam familiarizados com a noção da intuição também, a qual também lhes permite tomar decisões que são corretas sob o ponto de vista kármico. A natureza nos dotou de um sistema de computação assombroso em nosso corpo, que é a sensação. É a sintonia fina da sensação. E nesse nível mais fino de sensação em nós, há um sistema de computação que vai muito mais além do que existe dentro dos limites da racionalidade. Porque este sistema de computação é o enlace com os espaços entre os pensamentos. Eu já mencionei isso anteriormente. É o enlace com o computador cósmico, que é um campo de correlação infinita, de possibilidades infinitas. O que significa correlação infinita? Significa que existe a capacidade nesse sistema de fazer uma infinidade de coisas e, ao mesmo tempo, criar acontecimentos para poder cumprir com o desejo. Simultaneamente. O corpo tem esta inteligência. O corpo humano pode pensar, pode tocar instrumentos, pode matar bactérias, pode eliminar toxinas, pode fabricar um bebê. Tudo isso ao mesmo tempo. E enquanto faz isso, está monitorando o movimento das estrelas. E incorpora esse ritmo cósmico dentro de seu próprio ritmo biológico. Não há nenhuma inteligência dentro do pensamento racional que possa fazer isso, porque o pensamento racional é linear, enquanto que isto é contextual, relacional, intuitivo, sábio. E é uma inteligência que leva tudo em conta. Por isso eu lhes dizia que é contextual, que leva tudo em conta. Não tem uma orientação onde haja o que perder e onde haja o que ganhar. Não acredita na causa e no efeito linear, porque envolve todas e cada uma das células de nosso corpo. Tem essa capacidade de computação. E como temos acesso a eles? Somente escutando as mensagens de nosso corpo. Existem somente dois tipos de mensagens que chegam ao nosso corpo, pelo nível mais fino das sensações. Um é uma mensagem de conforto e o outro, uma mensagem de desconforto. Um é uma mensagem de prazer e o outro, uma mensagem de desprazer, para definirmos de uma maneira bem simples. Quando dizem que alguém é muito intuitivo, é porque essa pessoa escuta as mensagens que o seu corpo está mandando. É um alto sentido de percepção. Essas pessoas podem sintonizar esse alto nível de sensação. Assim, se vocês quiserem aplicar a lei do karma, a primeira coisa que devem fazer é cultuar a inteligência corporal. Realmente é preciso ser um bom animal. Cultuar a inteligência corporal, escutar o que o seu corpo lhe diz. Quando estiver diante de uma opção, pergunte ao seu corpo, devo fazer isto? E se o seu corpo lhe enviar uma mensagem de aceitação, então está correto karmicamente fazer isso. Você pode pensar que o coração é muito brando ou sentimental, e você será guiado de maneira errônea, especialmente se estiver tentando chegar a um acordo com alguém ou tratando de negociar alguma coisa. Mas na verdade não é assim. Uma vez entrevistei um homem de negócios muito bem sucedido no Japão que havia amealhado durante a sua vida mais de 250 bilhões de dólares. Ele era o antigo fundador da corporação Sony, o primeiro fundador e presidente da corporação Sony. Perguntei a ele se havia ido à escola de administração de Harvard.
e descobri que ele não havia frequentado nenhuma instituição de estudos avançados de negócios. Ele dizia que quando tinha que fazer um negócio, perguntava ao seu corpo. Ele dizia que praticamente comia o contrato e, se lhe desse indigestão, cancelava o negócio. E quando se sentia bem, prosseguia e o completava. Assim, aqui em seu corpo, particularmente nesta área conhecida como coração, considerando que o coração não é apenas uma bomba, mas um órgão inteligente e sábio, está esse sistema de computação. Pergunte a ele e leve essa decisão do nível subconsciente ao nível da mente consciente, ouvindo o coração. Observe sua decisão. Cada vez que tomar uma decisão sozinho, observe. Não é preciso analisar, não é preciso mencionar, não é preciso definir, não é preciso descrever. Basta apenas observar. Ao observar seu coração, você o leva do reino do subconsciente ao reino da mente consciente. O segundo passo é dado à medida que se observa esta decisão também. Apenas observando a decisão, se podem ver as consequências que esta trará. E no meio da observação desta decisão, você deve se perguntar: esta decisão trará felicidade e sucesso para mim? Trará felicidade e sucesso a todos aqueles que são afetados por ela? E depois pergunte ao seu corpo. Se ele disser sim, então é a decisão correta. Se disser não, então não é a decisão correta. E sabem, já conheci muitas pessoas que resistiam, a princípio, porque pensavam: bem, eu vou perguntar ao meu coração todas as coisas e nunca vou tomar uma boa decisão de negócios. Mas não é bem assim. Não é verdade. Porque o coração não é sentimental. Esse é um conceito errado. O coração é sábio. E há uma grande diferença entre sentimentalismo, sabedoria e sobriedade. Carlos Castaneda uma vez disse: não precisamos de sentimentalismos para ir pelo caminho da espiritualidade. Na verdade, ele disse: cuidem-se dos que apregoam seu despertar, porque não despertaram nada. O que precisamos é de sobriedade. E quando temos sobriedade, observamos as consequências e pedimos conselhos ao nosso corpo. Assim, se quiser atuar de imediato, tome sem perda de tempo a decisão. Pedirei conselhos a meu coração e vou me guiar por essa mensagem de conforto e desconforto. E à medida que faço isso, aplico a lei do karma para criar todas as coisas que desejo em minha vida. A lei do karma. Porque o karma é literalmente o software da alma. Voltemos a este diagrama do corpo físico, o corpo sutil e o oceano causal. O corpo causal é a parte onde residem a alma e o espírito, e o karma é o software da alma. Cada ato que realizamos cria uma lembrança, e cada lembrança cria desejo, e cada desejo é a causa de uma nova ação. Então a lembrança, o karma e o desejo são um software. E se pensarmos um pouco nisto, reconheceremos que todos são a mesma coisa. Porque sem recordação, não há desejo. Sem desejo, não há ação, não há karma. E sem karma, não há recordação. De maneira que todos são a mesma coisa. E cada pensamento que temos, cada um dos pensamentos que temos, é gerado em nível kármico. Por isso é que estou totalmente contra a noção de que devemos procurar ter pensamentos positivos. É como dizer a uma pessoa: não pense em elefantes cor-de-rosa, se isso fosse a única coisa em que a pessoa pensasse. Não podemos fazer um esforço para ter uma atitude positiva. A atitude mudaria e os pensamentos mudariam espontaneamente se suas decisões forem apropriadas do ponto de vista kármico, porque são as decisões kármicas as que geram os pensamentos. Então, cada pensamento que temos, ou é uma recordação, ou um desejo. Lembrem-se disso. Não há outro tipo de pensamento.
Cada um dos pensamentos que temos ou é uma recordação ou um desejo. E essa é outra forma de decidir, que são ou uma interpretação ou uma decisão. E em nosso estado essencial, nesse campo de potencialidade pura, somos pessoas que selecionam até o infinito. Somos interpretadores infinitos em cada momento de nossa vida. Podemos entrar em contato com o software de nossa alma, e quando entramos em contato com o software de nossa alma, através desta seleção consciente, a partir desse nível que desejamos, estas leis, a lei do karma e a lei do dar, em certo sentido, estão relacionadas, porque dar é karma, é criar. A potencialidade para certos acontecimentos no espaço é o futuro. Neste ponto, vamos fazer uma pausa por alguns minutos. Pensem nisto um pouco e depois continuaremos com as outras leis do sucesso. Quando eu lhes falava sobre a lei do karma, quando as pessoas ouvem a palavra karma, como não estão muito familiarizadas com ela, parecem sentir que karma é um universo de determinismos. Vivemos em um universo determinista, onde tudo está ordenado pelo karma, ou existe a livre vontade e, obviamente, o livre-arbítrio. E, naturalmente, os filósofos têm debatido através dos séculos toda esta proposta. É um universo de determinismos ou é um universo de livre-arbítrio? E a resposta parece ser que, simultaneamente, são as duas coisas. Se a pessoa não tiver consciência, é porque vive em um universo totalmente determinista. E muitos de nós somos assim. Somos modelos pavlovianos que salivamos quando ouvimos o soar da campainha e reagimos a todos os estímulos da rua. Se ouvimos um elogio, nos sentimos felizes. Se ouvimos uma ofensa, nos sentimos irritados pelo resto da vida. E isso é o que chamamos de liberdade. Mas não é liberdade. É um universo determinista, se a gente não tem consciência disso. Mas nós temos consciência. E a espiritualidade não é outra coisa, senão um avanço no sentido desse terreno da consciência que está mais consciente. De modo que, afinal, chegamos a ser conscientes da própria consciência. E é ali para onde vamos todos. Inclusive aqueles de nós que nos esforçamos, porque a evolução é a natureza da vida. Mas quero que vocês se lembrem que o karma é, na verdade, a derradeira afirmação da liberdade. Vou ler para vocês o que disse Swami Vivekananda sobre o karma. Karma é a afirmação externa da liberdade humana. Nossos pensamentos, nossas palavras e atos são os fios da rede que tecemos ao nosso redor. E a lei do karma, então, leva à lei seguinte, que é a lei do menor esforço. A lei do menor esforço. Vou ler para vocês o que diz aqui sobre a lei do menor esforço. Ele diz: um ser íntegro sabe ir sem ir, ver sem olhar e realizar sem fazer. De maneira que, o que é que diz a lei do menor esforço? A lei do menor esforço nos diz que a natureza, que a inteligência da natureza, funciona com uma faculdade enorme, com despreocupação, com muita harmonia, com amor. E quando utilizamos as forças da harmonia, a felicidade, o amor e o riso, criamos o sucesso e a boa fortuna com toda facilidade. Vejam a natureza. Por acaso as aves se esforçam para voar? Por acaso este pelo está se esforçando para sair de minha pele? E o óvulo? O óvulo fecundado está fazendo um esforço para se converter em um ser humano? Não há esforço algum na natureza. Devemos observar a inteligência da natureza e como é a inteligência da mente total. Da mente total, onde há geração de processos criadores. Organização no dinamismo, da quietude e ação. Cada processo da criação passa por estes três elementos: geração, organização e ação. Pois isso é mente total. E quando há acesso à mente total, não há espaço para o esforço.
Não pode haver esforço. O princípio operativo da natureza é o obter mais fazendo menos. E somos sistemas alimentados com pouca mente, pois não fazemos nada e conseguimos tudo. Observem lá fora. Está sucedendo com essa espontaneidade, com esta prosperidade, com essa harmonia, com esse fluxo sem atrito da inteligência, da informação e da energia, que está dirigindo tudo simultaneamente. De maneira que a lei do menor esforço é uma lei natural muito importante. É o oposto total da lei que vemos operando hoje em dia em nosso universo. Do trabalhar arduamente, da ambição, de fazer planos minuciosos, de estarmos apoiados na certeza do conhecido. O conhecido é uma prisão. É no desconhecido que encontramos o campo no qual devemos entrar. Então, uma vez mais, como colocamos em prática esta lei? Como pomos para funcionar a lei do menor esforço? Existem 3 princípios fundamentais que devemos praticar a fim de pôr para funcionar a lei do menor esforço. O primeiro é o de praticar o princípio da aceitação. A aceitação significa que eu posso criar o futuro, posso revisar o passado, mas este momento é o que eu devo aceitar tal como é. Seja como for, porque todo o universo conspirou para criar este momento. E, portanto, este momento é precioso. E assim, tenho minha atenção posta neste momento. Estou literalmente na presença dessa mente total que está dirigindo a infinidade do universo. Também significa que se as coisas não saem como eu quero neste momento, eu simplesmente abro mão. Deixo de lado minhas ideias do que deveriam ser as coisas, porque o universo está pensando outra coisa. Eu renuncio, me entrego a este momento, e dessa forma aceito as situações, as pessoas, as circunstâncias, tal como são, e não como eu gostaria que fossem. Mas claro que posso criar o futuro de todas as maneiras. O segundo princípio é o da responsabilidade. Responsabilidade sem culpa. Da responsabilidade sem vergonha. A palavra responsabilidade, na verdade, significa capacidade para responder. E quanto mais criadoras as respostas a cada desafio da vida, mais responsável é a pessoa. Em cada momento da vida, há certas coisas que as pessoas rotulam como problemas, quando, na realidade, são importantes desafios para acreditar, para evoluir e, inclusive, para obter o benefício material. Se rotularmos cada problema que temos como uma oportunidade, esse fato isolado pode mudar nossa vida. E a responsabilidade significa pôr-se em contato com os sentimentos, com as emoções no momento em que ocorrem e tal como ocorrem. O renomado psiquiatra David Viscott, Dr. David Viscott, tem um paradigma excelente com o qual explica tudo isso. Ele diz: a vida se move dentro do prazer e da dor. E quando nós não nos confrontamos com a dor, no momento de enfrentá-la ou de sofrê-la, não a entendemos, não a liberamos, não a aceitamos. Então nós a encerramos em nosso corpo. E essa dor recordada se manifesta mais adiante, na forma de ira, de hostilidade. Essa dor recordada pode ser prevista no futuro em forma de ansiedade, de terror. E essa mesma dor, quando se dirige novamente para nós mesmos, é experimentada na forma de culpa. E todo o esgotamento de energia que ocorre em todas estas coisas se traduz em depressão, em ira, em hostilidade, em temor. E prever a desgraça, a culpa, a depressão, são os problemas que surgem quando não nos colocamos em contato conosco. E ao nos colocarmos em contato conosco, presenciando conscientemente a dor que estamos sofrendo, estamos nos comportando de maneira responsável.
A responsabilidade é a capacidade de nos entregarmos à dor, assim como ao prazer. A vida se move entre estas margens todo o tempo. E esse não é o problema. O problema é ficarmos atolados em alguma das margens. A responsabilidade, portanto, também é a afirmação de nossa própria liberdade. Ninguém pode me magoar a menos que eu dê autorização para que o façam. E depende de mim. Se meu ponto interno de referência é meu ego, é isso que está aqui. Se este é meu ponto interno de referência, como Castaneda disse em um dos livros, isso fará que seja necessário para mim permanecer ofendido pelo resto de minha vida. Mas se meu ponto interno de referência é este, então ninguém tem permissão para me magoar de maneira alguma. O terceiro componente da lei do menor esforço é a prática de renunciar à necessidade de defender o ponto de vista. Falta de defesa. Não significa que eu não tenha um ponto de vista. Na verdade, eu sou um ponto de vista. Mas quando perco a necessidade de defender meu ponto de vista, então eu me torno invencível. O segredo da invencibilidade é a falta de necessidade de defesa. Se vocês lerem os Yoga Sutras de Patanjali, um texto antigo de yoga, e como eu lhes disse anteriormente, a palavra yoga vem da mesma raiz da palavra latina yoga, que significa unificar a experiência do corpo, mente, alma, espírito e ambiente. Então vocês verão que é dentro deste marco de unidade que a invencibilidade provém da falta de necessidade de defesa. Há um sutra que diz: quando não estamos firmemente aferrados à defesa, todos os seres que nos rodeiam deixam de sentir hostilidade, porque não há nada o que atacar. Muito bem, vamos resumir a lei do menor esforço. A lei do menor esforço diz que tudo o que há na natureza sucede de maneira espontânea, fácil, sem atrito, com alegria, com despreocupação e com facilidade, com riso. E se quisermos nos alinhar com essa inteligência, então devemos praticar a responsabilidade. Responsabilidade por nossa situação e pelos acontecimentos que consideramos problemas. Hoje, minha consciência permanecerá estabelecida na aceitação, na responsabilidade e na falta de necessidade de defesa. Vamos continuar com a próxima lei. A próxima lei é a lei da intenção e do desejo. O desejo é a criação. Vou ler para vocês uma parte dos textos antigos sobre esta lei da intenção e do desejo. E este é o hino da criação, de Rig Veda, um dos textos antigos mais conhecidos pela mente humana. Ele diz: no princípio estava o desejo, que foi a primeira semente da mente. Os sábios, ao meditar, em seu coração descobriram, pela sabedoria, a conexão entre o existente e o não existente. De maneira que o desejo é a conexão entre o que existe e o que não existe. E não obstante, temos recebido influências de muitas pessoas em nossa vida que nos disseram: o desejo é bom, é mau. Nada disso. É a mecânica da criação. O desejo é potencialidade pura que está buscando manifestação. Se não houvesse desejo, este seria um universo unicamente de possibilidade eterna, mas sem nenhuma manifestação. E eu lhes dizia antes que o desejo, o karma e a recordação são a mesma coisa. De maneira que o simples fato de ter um desejo significa que nós vamos cumpri-lo, ou, do contrário, não seria parte do software kármico. De maneira que, o que é a lei do desejo e da intenção? A lei do desejo e da intenção diz que é inerente a toda intenção e desejo a própria mecânica da realização. O desejo é o campo da potencialidade pura. Tem um poder organizador infinito, uma correlação infinita. E quando se introduz uma intenção no campo da potencialidade pura, no terreno fértil da potencialidade pura, pomos em movimento este poder infinito de organização a nosso favor. A intenção é uma força poderosa, mais poderosa que a força da gravidade, mais poderosa que o tempo,
mais poderosa que o magnetismo ou a energia. E ela é poderosa porque põe em movimento todas essas coisas. Mas devemos saber como pôr em funcionamento essa lei. A forma como o desejo funciona é que se o desejo vem do nível do ser puro, vem do nível da potencialidade pura, do nível do silêncio puro. A gente entra nesse silêncio e introduz o desejo no campo desse silêncio. A gente permanece como referência a si mesmo, quer dizer, tirando o ego para que não seja o ponto interno de referência. Então a gente pode colocar esse desejo nesse campo e deixar que o universo se encarregue dos detalhes. É isso que acontece quando se faz corretamente, e as pessoas estudaram isto e o denominaram de deficiência fisiológica. No outro dia, eu li um livro, provavelmente vocês já terão ouvido falar disto, A Filosofia Perene de Aldous Huxley. E Huxley fala sobre a inteligência fisiológica e diz algo sobre alguém pensar e desenvolver uma certeza de que no próprio desejo está a mecânica da criação. Que no próprio desejo está todo o processo através do qual se orquestra tudo. Vocês já ouviram falar da coincidência com o significado da sincronização? A sincronização ocorre quando há várias coisas simultaneamente para se cumprir com uma intenção. A coincidência quer dizer que muitas incidências sucedem ao mesmo tempo para realizar esta pequena intenção que vocês tiveram. A intenção e a atenção são as duas qualidades inerentes a esse campo da consciência. Para este computador cósmico, a atenção é energia. Intenção é informação. Intenção é do que é feito o mundo. Pois a energia é a informação para realmente tomar consciência das qualidades da consciência, da atenção e da intenção. Podemos assentar as bases para fazer qualidades de todos esses desejos. Aplicamos esta lei de intenção e desejo, fazendo uma lista de todos os nossos desejos. Depois pegamos essa lista e a entregamos ao ventre da criação, lembrando que devemos praticar a consciência do momento presente. Este momento tal e como deveria ser. Eu vou citar Aldous Huxley, porque quero ler. Porque Aldous Huxley dá um exemplo muito claro da inteligência fisiológica, que diz que está presente e que tem um poder organizador infinito. E essa inteligência fisiológica pode fazer o que nós quisermos. Eu estou procurando a citação. E o que ele disse foi: só bastará olhar. Por exemplo, um papagaio que esteja tentando imitar os sons humanos. Como ele faz isso? Como é que um papagaio aprende a imitar sons humanos? Alguma pequena intenção desse pequeno cérebro, que é do tamanho de uma ervilha, põe em movimento uma infinidade de acontecimentos de tempo e espaço. Tudo isso para poder imitar a voz humana, que exige que se tenha cordas vocais, dentes, língua, córtex cerebral, córtex neural. Como é que isso acontece? É através da intenção. Um papagaio com um cérebro do tamanho de uma ervilha consegue fazer isso. Nós estamos fazendo isso o tempo todo. Quando andamos de um lado para o outro, vocês entendem a complexidade disso? Se vocês tomassem consciência de cada um dos músculos que precisam ser relaxados, que precisam ser contraídos para podermos andar, nunca poderiam andar, porque a mente ficaria completamente obnubilada ao pensar em tudo isso. Qualquer função fisiológica que vocês possam pensar, metabolizar uma molécula de açúcar, por exemplo. Para isso se requer um poder organizador infinito. A célula tem que enviar imediatamente ordens por meio do pâncreas para que comece a secreção de insulina. Ela envia ordens também para que o pâncreas comece a secreção interna para o cérebro, para que comece a secreção de hormônios do crescimento. É preciso orquestrar tudo e toda essa sinfonia. Mas é que a célula é uma entidade consciente. E se a célula do corpo pode fazer isso, por que nós não podemos?
Sim, podemos. Porque a totalidade que nós somos é o conglomerado. É a totalidade de todas estas células muito inteligentes, que já sabem como realizar seus desejos. E o mundo que está lá fora é nosso corpo ampliado. Se você está familiarizado com o marco da mecânica quântica, sobre a qual nós já falamos tantas vezes, então irá perceber que não existem limites definidos de nosso corpo. Estamos conectados, de forma inseparável, com os padrões de inteligência do cosmos. Quando soltamos nossa intenção ali, deixamos que esta mente cósmica orquestre a infinidade de acontecimentos de tempo e espaço para obter o resultado que pretendemos. Restam outras 2 leis do sucesso para vermos. E assim teremos coberto as 7 leis espirituais do sucesso. A partir do momento que começamos a cultivar estas leis do sucesso em nossa consciência, na verdade, eu sugiro que todos os dias vocês dediquem sua atenção a uma lei. Digamos que no domingo será a lei da potencialidade pura, na segunda-feira a lei do dar, na terça a lei do karma, na quarta a lei do menor esforço, na quinta a lei da intenção e do desejo e etc. Se fizerem assim, vocês verão que logo será a sua forma de atuar, de pensar, de comportar-se e espontaneamente vocês começarão a encontrar o sucesso em todos os aspectos de sua vida. Não apenas na parte material, mas como eu disse antes, na parte espiritual, psicológica, emocional. E será muito fácil. Será uma coisa que não dará trabalho. Falemos então das outras leis. Na sexta-feira, a lei é a lei do desapego. E eu gostaria de ler para vocês novamente um texto antigo, o Mandakal Upanishad, com respeito à lei do desapego. O Upanishad, que é um antigo texto sagrado de tradição védica, diz: como 2 aves douradas sentadas na mesma árvore, sendo amigas íntimas, o ego e o eu vivem no mesmo corpo. O primeiro consome os frutos amargos e doces da árvore da vida, enquanto que o outro observa, desapegado. O que significa isso? Significa que temos dois centros de ser que operam simultaneamente em nós o tempo todo. Vamos voltar a este diagrama. Um deles é o ego, que é o nosso estado de referência aos objetos, onde nós veremos a nós mesmos através dos olhos de outras pessoas. O ego vive atemorizado sempre, porque todas as suas atuações prevêem sempre uma resposta. E ele está sempre se perguntando se está certo, se está errado. Qual será a reação lá fora se eu fizer isto? Mas esse temor é um ego que está ferido. E o espírito é esta outra parte de nós que está além desta máscara do ego. O ego está onde também se fabrica o tempo. O espírito não tem tempo. É esse fator sem tempo que está presente em todas as experiências. Quando o ponto interno de referência muda e deixa de ser o ego para ser o espírito, nós nos convertemos espontaneamente em testemunhas alertas de nosso próprio eu. E nesta observação alerta, há desapego, há desprendimento. E no desprendimento, a gente reconhece que ele não é os personagens que representa. Que na verdade pode ser nosso destino desempenhar uma infinidade de papéis, mas que nós não somos os papéis que desempenhamos. Agora estou representando o personagem desta pessoa que escreve livros e faz conferências. Mas esse sou eu? Porque assim que terminar, eu irei para minha casa e provavelmente ligarei para o meu filho em Nova York e desempenharei o papel de pai. E talvez amanhã eu telefone para o meu pai na Índia e estarei desempenhando o papel de filho. Telefonarei para minha esposa e estarei representando o papel de marido. Se ligo para um paciente, estarei representando o meu papel de médico. Esses são papéis que estou representando. E eu tomo consciência do fato de que estou representando esses papéis. E paro para me identificar com os papéis que represento. E é nesta forma tão alerta de observar que se produz o desapego espontâneo que cria nosso sucesso. Todo mundo é dado a acreditar que a gente precisa se aferrar à meta. A resposta é não.
Precisamos ter uma meta, mas também precisamos ter o desapego, o desprendimento. Significa que eu devo estar orientado no sentido do processo, não orientado no sentido do resultado. Significa que eu vou por este caminho porque quero chegar lá. Mas se eu não chegar lá, não importa, porque este é o caminho no qual eu quero andar. E à medida que eu percorrer este caminho, eu me sentirei feliz, exuberante, pleno de exaltação e êxtase. E isso é o desapego. Então, no desapego está a sabedoria do que pode chamar-se somente de incerteza. A incerteza é muito livre, porque a incerteza cria a liberdade com respeito ao passado. E o que é o passado? O passado é a prisão do desconhecido, a prisão do condicionamento passado. Se a vida estivesse repleta de certezas o tempo todo, eu seria completamente prisioneiro. Na verdade, a maioria das pessoas está prisioneira. Isso é aborrecido, é mundano, é trivial. Ao ter o desejo de entrar no terreno do desconhecido, entramos no campo de todas as possibilidades. Estamos renunciando. Estamos nos entregando à mente criadora que orquestra a dança do universo. Dessa forma, nós nos afastamos do temor e da insegurança e da necessidade de certeza. A necessidade de certeza é só a necessidade de ter segurança, a qual se baseia em nosso passado. De maneira que não é o desconhecido que temos que temer, é o conhecido que devemos temer, se é que existe algo a temer. Se vocês desejarem aplicar a lei do desapego, então na vida vocês devem dizer a si mesmos: hoje mesmo eu me comprometerei com o desapego. Incluirei a incerteza como um fator, como um ingrediente essencial de minha experiência. Quanto mais incerto for o meu dia, mais felicidade ele vai criar para mim. Na verdade, no ano passado, no Ano Novo, quando comemorávamos com nossa família, como fazemos todas as noites de Ano Novo, a família se reuniu. Meus filhos têm ouvido isso há muito tempo. Eles foram criados com esse conhecimento. Depois de comemorar, tomamos alguns minutos para examinar em silêncio nossas consciências, examinar nossos desejos e nossos sonhos para o Ano Novo. Eu vi que o meu filho demorava muito pensando, então, quando ele finalmente abriu os olhos, eu perguntei: conte o que você pediu. Então ele disse: eu pedi à mente criadora do universo que fizesse com que este ano fosse incerto, mais ainda que o anterior. Foi muito engraçado. Aplica-se a lei do desapego, incluindo o fator da incerteza. É um envolvimento com paixão, mas com desprendimento. Um envolvimento com paixão, mas com desprendimento. Um envolvimento desapaixonado. A segunda coisa que eu devo fazer é entrar no campo das possibilidades infinitas o tempo todo. E isso se consegue fazendo com que cada momento seja um campo de possibilidades infinitas. E ao fazerem isto, vocês verão que existem coisas que aconteceram e que nunca foram previstas. Napoleon Hill, uma das maiores autoridades com respeito ao tema sucesso, talvez vocês conheçam o seu livro. Ele dizia: o que é a boa sorte? A boa sorte não é outra coisa senão a oportunidade e o estar preparado. E eu não vou poder estar preparado se estiver atolado no conhecido. Eu só posso estar preparado se tiver me entregado ao desconhecido. Porque o conhecido é um marco rígido de pensamento. Continuemos com a última lei do karma. A lei do karma, que também se conhece como a lei do propósito da vida. Vou ler para vocês em seguida algo a respeito da lei do karma. Isto eu tomei de Khalil Gibran, que diz: quando trabalhamos, somos uma flauta. Através de nosso coração, o sussurro se converte em música. E o que é o trabalhar com amor? É tecer o tecido com fios retirados do coração, como se o ser amado fosse usar esse tecido. A lei do karma, que é a lei do propósito da vida, tem 3 componentes.
O primeiro componente é que cada pessoa que está viva, cada ser humano que está vivo, tem um dom exclusivo, um talento especial que dar às outras pessoas. Quando combinamos este talento exclusivo com o serviço aos outros, experimentamos a exaltação e o êxtase de nosso espírito, que é a meta final de todas as metas. Então a lei do karma diz que cada pessoa viva pode fazer algo de uma certa maneira que é melhor do que qualquer outra pessoa pode fazer. É uma coisa que vocês podem fazer, e vocês têm uma forma muito especial de fazer, que é melhor do que qualquer outra pessoa pode fazer. E todo mundo tem isso, porque este universo, com sua perfeição, não tem peças de reposição. Ele está completo e perfeito em sua totalidade. E ao aplicar esse talento exclusivo, essa forma exclusiva, há uma sintonia que o acompanha. Nós perdemos a noção do tempo. Nós escapamos dessa consciência limitada pelo tempo e entramos no terreno da consciência sem tempo. Experimentamos a mente sem tempo, a mente que gera, orquestra e atua. A mente que administra esta maquinaria do universo sem tempo, eterno, sem começo, sem fim. Só aquilo que tem princípio pode ter fim. Assim, quando vocês expressam seu talento único, quando estão na lei do karma, experimentam o êxtase, a bonança, a bem-aventurança. Não importa qual seja a sua atividade. Pode ser futebol, pode ser cozinhar, pode ser cuidar das crianças. E vocês sabem que algumas mães estão no karma e outras não estão. Então, esse é o primeiro componente. O segundo componente da lei do karma diz que estamos aqui para nos ajudar. Estamos aqui para nos ajudar. Se mudamos esse diálogo interno e deixamos de perguntar a nós mesmos o que posso ganhar para como posso dar, passamos a receber espontaneamente o que desejamos. Porque o diálogo interno do ego sempre está pensando, o que posso ganhar? O que posso ganhar? O que posso ganhar? O diálogo interno do espírito, porque o espírito é aquele domínio de nossa consciência onde experimentamos nossa universalidade, o espírito está sempre dizendo, como posso ajudar? E, inclusive, ao perguntar isso, ao perguntar como posso ajudar, você está obtendo tudo o que pode obter. Esse é o segundo componente da lei do karma. E o terceiro componente da lei do karma é experimentar nosso eu superior. É reconhecer, como o padre Teilhard de Chardin disse uma vez, que não somos seres humanos que têm experiências espirituais ocasionais, mas somos seres espirituais que têm experiências humanas ocasionais. Quando estes três componentes da lei do karma se põem em marcha, então tudo é possível. Se você deseja aplicar a lei do karma, então diga, hoje eu me comprometo em nutrir de maneira amorosa esse Deus, essa deusa em embrião que tenho dentro de minha alma. Faça uma lista de seus talentos exclusivos e pergunte a si mesmo todos os dias, como eu posso ajudar? Como eu posso servir? Como posso colocar esses talentos exclusivos a serviço da humanidade? Enquanto meus filhos cresciam, eu ia lhes dizendo estas coisas desde o princípio. Eu dizia aos meus filhos, eu não quero que pensem em ganhar muito dinheiro. Não quero que vocês pensem em tirar as melhores notas no colégio ou ir às melhores universidades. Só quero que me digam o que é que vocês realmente gostam de fazer. O que vocês desfrutam fazendo e como podem pôr isto a serviço da humanidade. E vocês terminarão indo aos melhores colégios e tirando as melhores notas. E tudo isso. Mas não tenham isso como uma obsessão. Porque quando a pessoa está sintonizada com o karma, então tudo vem espontaneamente e sem esforço. A lei do karma diz literalmente, nós somos deuses em embrião. E isto pode soar como uma blasfêmia. Mas como poderíamos não estar conectados com essa fonte que tudo cria?
Se essa é a fonte de nosso próprio ser, não há outra coisa mais além de Deus. E esses deuses e deusas em embrião são impulsos de inteligência, são estados de consciência que provêm dessa mente universal, que provém desse campo universal de possibilidades infinitas. E estes deuses somente têm um desejo. Eles desejam nascer. Obrigado.